Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material de análise que é, olha, uma verdadeira joia. É uma perspectiva única e profundamente enviesada sobre um grupo conhecido como os Observadores de Estrelas. Exatamente. A nossa fonte é um monólogo, né? Aparentemente de um executivo de uma organização chamada Pentex. Isso, ele está respondendo a alguém que ousou questionar a relevância desse grupo. Então a nossa missão aqui é bem clara. A gente não vai tomar nada disso como verdade. Pelo contrário, vamos usar essa fonte como um bisturi para dissecar os argumentos, os preconceitos. E o mais importante, né? O que essa demissão tão veemente revela sobre os próprios observadores de estrelas e, claro, sobre a Pentex. A gente vai investigar o que está nas entrelinhas. É a análise perfeita do que se chama de fonte hostil. O valor aqui não está na precisão dos fatos, mas na janela que ela abre para a mente do orador. Ela mostra a psicologia, as táticas e, o mais importante, os medos de um adversário. E a pergunta que vai guiar a gente é muito simples e ao mesmo tempo complexa. Por que dedicar tanto fôlego, tanta retórica para descartar algo que ele insiste que é completamente insignificante? Exato. Essa contradição já é o nosso ponto de partida. É daí que a gente começa. Perfeito. Vamos mergulhar nisso então. Logo de cara, o argumento do nosso orador da Pentex é de um desprezo quase performático. Os observadores de estrelas são, nas palavras dele, uma perda de tempo, uma coisinha insignificante. Ele não só descarta como ameaça. Ele diz que não são nem um ponto no radar. O nível de desdém é tão alto que ele chega a sugerir que eles talvez nem existam, que são palavras ao vento. Prática de poder, né? Ao definir um oponente como irrelevante, você tenta diminuí-lo aos olhos de quem ouve. Talvez um superior. Ou pode ser até um autoconvencimento, não? Com certeza. A cultura da Pentex, pelo que dá para entender, parece ser uma de ação direta, de resultados que você pode medir. Qualquer coisa que fuja dessa lógica é tratada com desprezo. É mais fácil chamar de insignificante do que admitir que você não entende como aquilo funciona. Exato. E ele martela essa ideia com descrições muito específicas, pintando um quadro de passividade. Ele fala em contemplação do umbigo e meditação, afirma categoricamente que não são predadores. E que são dificilmente uma tribo. A zombaria chega ao ponto de ele usar o próprio nome do grupo contra eles, Observadores de Estrelas, ele diz. Revela que o foco deles é etéreo, celestial e não no que importa de verdade. O que isso escancara é um choque fundamental de filosofias. De um lado, a gente tem a Pentex, que pelas menções a plataformas de petróleo e operações, é claramente uma entidade corporativa. Industrial, né? Movido por lucro e expansão. Exato. Para eles, poder é força bruta, é conquista, é resultado no balanço do trimestre. E do outro lado, os métodos que ele atribuía aos observadores de estrelas, observação, paciência, conexão espiritual, são o exato oposto. São intangíveis, não dá para quantificar. E na mentalidade da Pentex, o que não pode ser medido e controlado simplesmente não tem valor. Ele não consegue enxergar poder em algo que não seja dominação explícita. E é exatamente nesse ponto que o monólogo dá uma guinada espetacular. É aqui que a análise fica realmente interessante. Depois de passar todo o início do discurso destruindo a credibilidade do grupo, ele, por conta própria, decide fazer um exercício de imaginação. Ah, essa parte é ótima. Ele diz algo como, mas vamos supor por um segundo que eles fossem uma ameaça. O que eles estariam fazendo? E a partir daí, quase contra a própria vontade, ele começa a listar uma série de habilidades que, assim, contradizem tudo o que ele disse antes. E que lista de habilidades? Ele as descreve com um tom de sarcasmo. Mas se a gente ignorar o tom e focar no conteúdo, o que ele está descrevendo é um arsenal de capacidades assustadoramente versátil e potente. A primeira coisa que ele menciona, e que já é muito reveladora, é a capacidade deles de focar sua fúria em outros caminhos, não só na fúria bestial. Isso, por si só, já sugere um nível de disciplina, controle e estratégia muito além do que a Pentex parece valorizar. É, poder com intelecto. Sim, não apenas com músculos. E logo depois vem os exemplos que soam quase míticos. Ele fala da possibilidade deles andarem sobre a água, correrem pelas paredes, canalizarem os próprios elementos. A forma como ele descreve é para soar ridículo. Mas as ações em si são de um poder colossal.
É uma tentativa clara de minimizar algo que, no fundo, ele parece temer. E a lista continua ficando cada vez mais sofisticada. Ele levanta a hipótese de eles fortalecerem a população local. Ou seja, eles nem precisam lutar diretamente. Exato. Eles podem inspirar lealdade e ferocidade nos outros. Isso aponta para uma estratégia de guerra de guerrilha social, de influência indireta. Algo que uma corporação não consegue combater com táticas convencionais. E talvez a habilidade mais impressionante que ele descreve é a de mimetizar espíritos. A fonte diz que eles podem se tornar o espírito. E atacar uma instalação como um maremoto, que flui das montanhas. Pense na imagem. É devastadora. Não é um ataque de soldados, é um desastre natural com intenção. E ele ainda menciona, com o mesmo desdém, a comunicação deles com espíritos que ele considera estranhos e alienígenas, como coelhos e quimeras. Coisas que, na visão pragmática dele, não se prestam a serem predadores. A desconexão é total. Ele lista poderes que poderiam derrubar nações. E, no final, pergunta ironicamente: isso soa como um horror bestial para você? A questão é que não soa. Soa como algo muito mais perigoso, um horror estratégico, sutil e inteligente. E essa ideia de usar o intelecto, a estratégia, a paciência, em vez da força bruta, é um elemento central em muitos sistemas complexos. Me faz pensar, curiosamente, no tipo de mentalidade que a gente vê em jogos de estratégia, nos RPGs. É uma ótima conexão. É preciso pensar a longo prazo, antecipar movimentos, usar recursos de forma criativa. Sim, quem se dedica a um bom RPG geralmente tem um perfil mais criativo, mais inteligente. É alguém que se envolve com leitura, com planejamento. É um perfil que exige pensamento profundo e muita preparação, não só reação impulsiva. E esse perfil, essa capacidade de dedicação e estudo aprofundado, combina muito com o desafio de se preparar para concursos e provas importantes. Com certeza, seja vestibular, concurso público, provas militares, OAB ou residência médica. Verdade. E para quem é estudante e se identifica com essa necessidade de se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o aplicativo e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. E essa ideia de preparação a longo prazo que a gente mencionou é exatamente o ponto que o nosso orador da Pentex usa para criticar os observadores de estrelas. Ele zomba da estratégia deles de recuo e contemplação. Vamos voltar a esse argumento porque ele é crucial. Retomando o fio da meada, então. O executivo da Pentex afirma que o grande plano dos observadores de estrelas de recuar, ganhar foco e criar estratégias foi, na verdade, um fracasso retumbante. Ele concede que talvez tenha sido uma boa ideia por 1 ou 2 décadas, mas que, depois de um século, se tornou uma causa perdida. E as acusações são pesadas, né? Preguiça, timidez, falta de esperança neste nosso novo mundo. E a principal delas, a incapacidade de acompanhar a tecnologia. E aqui a gente precisa questionar a perspectiva dele. Seria mesmo preguiça? Ou seria uma forma de paciência estratégica que uma organização obcecada com resultados trimestrais como a Pentex é incapaz de compreender? É uma boa pergunta. O orador vende a narrativa de que os observadores de estrelas se eliminaram pela própria inação. É uma conclusão muito conveniente para a Pentex, né? Sim. Sugere que o inimigo se autodestruiu e que eles não precisam se preocupar. É uma forma de tranquilizar a si mesmo e aos seus superiores. E ele ainda oferece uma suposta evidência para essa decadência. Ele menciona que alguns dos membros mais jovens estariam abandonando o grupo. Para se juntar a outras nações, como a nação Guno, um grupo que, pelo que parece, é mais direto na ação. Exato. E a razão seria que esses jovens teriam percebido que seus anciãos passaram o último século olhando para os próprios umbigos. O que sugere um rache interno, uma fratura geracional. Sim, e do ponto de vista da Pentex, essa seria a melhor notícia possível. É a clássica tática de dividir para conquistar. Não fica claro se ele está relatando um fato ou espalhando um boato para tentar fomentar essa discórdia. De qualquer forma, a intenção é pintar o quadro de um grupo obsoleto, fragmentado e, em seus últimos dias, um tigre de papel.
Exato. A quantidade de camadas que a gente consegue extrair de um único monólogo é impressionante. É justamente esse tipo de mergulho que a gente busca fazer aqui. Para quem se conecta com essa análise, uma curtida ou inscrição ajuda demais a gente a continuar descobrindo essas nuances. Mas voltando a esse suposto racha interno, é aí que a narrativa do orador começa a desmoronar de vez. Exatamente. Porque se o grupo é tão fraco e dividido, como ele explica o que vem a seguir? Chegamos à parte final e, sem dúvida, a mais intrigante. Depois de passar o monólogo inteiro construindo essa imagem de inutilidade, ele, quase como uma parte, menciona ocasiões aleatórias. Ocasiões em que as operações da Pentex foram severamente interrompidas na Tailândia, Laos e Camboja. E este é o ponto-chave de toda a análise. Ele tenta atribuir esses incidentes a outras forças, mas as descrições que ele dá São específicas demais e, curiosamente, se alinham perfeitamente com aquela lista de poderes que ele mesmo mencionou em tom de zombaria. perfeitamente, ele fala de componentes elétricos que corroem por dentro sem causa aparente. De incêndios que surgem do nada em locais seguros. E o mais revelador de todos, tsunamis que quase definitivamente parecem atingir nossa operação. A palavra definitivamente aqui é um ato falho tremendo. E a reação dele logo em seguida é o que entrega o jogo. É como se ele percebesse que falou demais, ele se vira para o interlocutor e diz, de forma autoritária: se você ouvir um funcionário da Pentex dizendo isso e acreditar, você acabou de falhar em um teste. Nenhuma tribo é tão coordenada, nenhuma tribo é tão poderosa. É inacreditável. Ele apresenta a evidência e, na mesma frase, ordena que seu ouvinte a ignore. É uma confissão velada de medo. É o cerne de tudo. Ele está dizendo, a verdade é esta, mas você está proibido de acreditar nela. Isso não sugere só medo, sugere pavor. Um pavor profundo de que essa ameaça seja real e, pior, que seja uma ameaça que a Pentex não sabe como combater. E a contra-estratégia que ele propõe logo depois confirma isso. A solução não é atacar os observadores de estrelas diretamente, é manipular outros grupos para que ataquem por eles e ficar de longe para ver as faíscas voarem. Isso não é a estratégia de uma potência confiante. É a tática de quem tem medo de um confronto direto. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Essa fonte é uma aula magistral sobre como ler um texto pelo seu oposto. Na superfície, a gente tem o desprezo de uma megacorporação por um grupo de místicos reclusos. Mas nas entrelinhas... Nas entrelinhas, o que se revela é um oponente formidável. Um adversário que opera com uma sutileza, uma precisão e métodos que a mentalidade industrial da Pentex é incapaz de compreender. E muito menos de combater. Exato. O orador, sem querer, pinta o retrato dos observadores de estrelas como mestres da guerra simétrica, da guerrilha espiritual. Capazes de exercer um poder imenso mantendo uma fachada de completa passividade. Aquele desprezo agressivo do início, no final, soa muito mais como um mecanismo de defesa do que como uma avaliação objetiva. E o desfecho do monólogo é a prova final. Ele encerra a conversa dizendo: pare de desperdiçar meu tempo. Mas o discurso inteiro, todo esse esforço retórico, só faria sentido como um desperdício de tempo se os observadores de estrelas não fossem, de fato, uma ameaça. A própria existência deste briefing é a maior de todas as contradições. Por que dedicar tanto tempo e energia para desqualificar algo que, supostamente, não importa? O que nos leva a um último pensamento para reflexão. O orador da Pentex aponta o isolamento e a suposta inação deles como sua maior fraqueza. Mas e se ele estiver interpretando tudo errado? E se esse século de observação não foi uma falha em agir, mas sim a fase de coleta de dados de uma estratégia muito maior? E se o objetivo não era encontrar uma única maneira perfeita de atacar, mas sim entender o sistema da Pentex tão profundamente que agora eles podem causar o máximo de dano com o mínimo de esforço? Um fio corroído aqui, uma onda anormal ali. O orador vê uma estratégia fracassada. Mas e se, na verdade, a gente estiver testemunhando a fase final de uma estratégia brilhante e bem-sucedida que só agora está se tornando visível através desses incidentes aleatórios?